Olá, no programa de ontem a gente viu que São Carlos cresceu em terras produtivas, onde o café era a maior riqueza da nossa região. Mas ainda no século XIX, as indústrias começaram a ganhar força. Mas foi depois da crise de 29 que a nossa economia tomou outro rumo. Os imigrantes vieram trabalhar na cidade, fortalecendo o comércio e as indústrias, cada vez mais crescente. E é sobre essa parte da história que nós vamos contar para você hoje aqui no Almanac. A transição da economia agrícola para a economia industrial aconteceu com o capital nacional das famílias são-carlenses que viviam aqui no final do século XIX. Uma das primeiras indústrias foi a fábrica de tecidos, que hoje já não existe mais. E essa daqui, a indústria Geomete, que até hoje resiste às variações da economia. Em 1911, instala em São Carlos uma grande empresa, que era a Fábrica de Tecidos São Carlos. E nós, em 14, reunindo nossas empresas com o Faquina e o PIC, nós também montamos uma empresa chamada Faquina, Geomete e PIC, que passou a ser a segunda maior empregadora da cidade, né? A nossa empresa, ela ainda está em pé. Então, tem uma parte de uma ópera que quando continuará, né? Então, é o seguinte, eu acho que a gente teve uma família muito unida. Hoje a nossa empresa já não é de porte, é uma empresa pequena, porque as nossas atividades eram ligadas 95% à agricultura. É importante também lembrar, viu, que antigamente as empresas eram importadoras, porque é para abastecer a sociedade. Tudo era importado. Nós importávamos vinho, nós tivemos aqui, por exemplo, a fábrica de embutido. Nós fomos procurar um cidadão lá na Itália, na Emília-Romagna, para vir aqui. Nós fazíamos salame, presunto, todas essas linhas aí. Aí São Carlos foi um grande centro de torrefação também. Aqui o comércio e a indústria da torrefação era enorme, porque São Carlos foi o terceiro centro cafeeiro do mundo. E aí aconteceu, quando teve o debacle do café, a cidade ficou a zero. Foi a indústria que reergueu essa cidade. Nós fomos nos adaptando dentro da nossa tipo de indústria. É uma indústria que tem, nós fabricamos prego, fabricamos peneira, tela e esperamos continuar ainda por muitos anos, né? A fábrica de lápis também foi construída com o capital de uma família são-carlense, mas logo foi absorvida pela poderosa empresa alemã, que mantém no município sua principal subsidiária no Brasil e emprega hoje cerca de 2.700 colaboradores. Então, São Carlos, na década de 10, praticamente, é que se começa a ter, assim, a sociedade urbana industrial. Começou a se urbanizar e agora é urbana industrial, né? Então, em 1911, você tem a fábrica Madalena, que depois virou Tecidão. Provavelmente ela foi até os anos 30, se não a maior, uma das maiores fábricas, né, fábrica de tecido do interior paulista. Junto com isso, começa a se tornar mais complexa a história de São Carlos, que vai começar a aparecer um sindicalismo já no final da década de 10. E outra coisa que começa a aparecer, né, com a decadência do café, São Carlos não vai sentir tanto como outras cidades, né, dentro das coisas. Surge um parque já industrial que vai ser marcante para a história da indústria em todo o estado de São Paulo. Ao longo do século passado, São Carlos sempre ficou entre 11ª, 12ª das cidades industriais, e com uma característica muito, muito própria e peculiar, diferente, por exemplo, do Parque Industrial que se estabelece em Ribeirão Preto. Lá, ele é pouco diversificado, e São Carlos vai ser muito diversificado. E essa diversificação, né, também vai ter, essa força dessa indústria que aparece em São Carlos, vai estar muito amarrado ao complexo ferroviário que teve aqui como ligação. Então, então, tem famílias importantes, como os Faquina, por exemplo, né? Você vê, chegou a fazer fábrica de adubo. Isso não, né, contexto, né? Fábrica de cola, de se processar cola animal.
né? Você teve fábrica de ladrilhos, as outras coisas. Família Fer, uma família de origem suíça, né? Muito importante para cá. A fábrica de lápis, né? Tá ligado ao Germano Fer, esse tipo de coisa, né? Os imigrantes sírio-libaneses também contribuíram com a economia da nossa cidade, comercializando tecidos que iam acabar parando nas mãos dos alfaiates. E não dá para falar da história de São Carlos sem falar desses profissionais. Eles eram tão fortes que montaram aqui uma associação, a ABASC, Associação Beneficente dos Alfaiates de São Carlos. Realmente nós tivemos no auge dos alfaiates, que foi do ano de 1940 até 1960, nós chegamos a ter aqui quase 137 alfaiatarias. Em toda a rua de São Carlos praticamente tinha um alfaiate. Por que isso? Porque São Carlos tinha uma escola profissional que ensinava o ofício de alfaiate, o ofício de mecânico, de marcenaria. E com isso surtia o interesse da pessoa aprender o ofício. Com isso, os alfaiates que tinham alfaiataria deixavam esses estudantes praticarem a profissão do alfaiate dentro das suas alfaiatarias. Então, os alfaiates de São Carlos costuravam para todas as empresas ferrovias, né? Companhia Paulista, Estrada de Ferro Araraquarense, Santos Jundiaí, além de costurarem para grandes indústrias em São Paulo, como a indústria Matarazzo. Então, São Carlos realizou o primeiro congresso dos alfaiates do Brasil em 1944. Foi tamanho sucesso que o segundo congresso dos alfaiates foi em 48 aqui, culminando com o terceiro congresso dos alfaiates no centenário de São Carlos. Bom, o que marcou foi o seguinte: primeiro nós fundamos aqui a sede social, que hoje nós já passamos tudo para o clube de campo. O que marcou foi o crescimento, que todo mundo dizia, puxa vida, os alfaiates conseguiram fazer uma sede esplendorosa dessa. Em 1968, nós compramos o clube de campo, que é uma área de mais de 10 alqueires, que hoje é um orgulho para a cidade. A partir de 1950, o modelo fordista se tornou presente nas indústrias. Aqui em São Carlos, Ernesto Pereira Lopes foi o empresário que iniciou a produção em série, fabricando geladeiras. A fábrica cresceu e hoje pertence a um dos maiores grupos do mundo. E mesmo com todo o sobe e desce da economia, o comércio e a indústria em São Carlos se fortaleceram ao longo dos anos. Hoje, as empresas de base tecnológica apontam a direção do crescimento da nossa cidade. Mas isso é assunto para o próximo Almanac, que você confere aqui na TVE, amanhã às 7h30 da noite. Até lá!